Este é Brutus. Ele é um crocodilo de água salgada. E hoje é seu 50º aniversário. Em sua vida extraordinária, ele viu batalhas e assassinatos. Ele pegou até humanos. Mas talvez seu maior oponente tenha sido seu próprio irmão, Nero. 2 irmãos de sangue, meio século de cruel rivalidade. Mas só um pode ser o crocodilo gigante. Vamos voltar 50 anos, quando tudo começou. Ponta Norte da Austrália, no fundo de um remoto parque nacional, Kakadu. Terra de antiga beleza e feras pré-históricas. Para Brutus, enterrado em um ninho de plantas podres, chegou o ano 0. Brutus nasce. Com seus 28 centímetros. Seus 50 irmãos virão a seguir. O último a sair é Nero. Sua formidável mãe defendeu o ninho por 85 dias. Mas eles precisarão da proteção dela ainda mais nos próximos meses. Eles estão prestes a sair para um mundo perigoso, onde o tamanho é documento. Cada setor do rio é dominado por um macho grande e agressivo, o chefão. Ele expulsa, mata e até devora seus rivais. Mas num duro contraste, as mães crocodilos, como as dos rapazes, são os únicos répteis da Terra a mostrar cuidados maternos. Ela descobre gentilmente seus filhotes. Brutus sai com ousadia para a liberdade. Nero fica para trás. Aos 40 anos de idade, mamãe é experiente nisto. Ela pôs mais de 1000 ovos durante sua vida. Mesmo assim, menos de 1 em 500 de recém-nascidos sobreviverá até a velhice. Sem ela, a maioria não duraria muito. Outros crocodilos, lagartos e peixes espreitam presas do tamanho de uma mordida. Por isso, os jovens se agrupam no raso para passar a noite, sob o olhar sempre atento de sua guarda-costas. A mamãe literalmente dorme com o olho aberto, pois os lados de seu cérebro se alternam para descansar. Na primeira luz, Brutus escala o corpo enorme da mãe. Como a maioria dos répteis, ele precisa se aquecer aos raios do sol. Notavelmente, mamãe desligou sua ânsia canibal por répteis deste tamanho. Assim, seus recém-nascidos e os de outros crocodilos não viram uma refeição fácil. Os irmãos se toleram entre si, mas isso não vai durar. Uma rivalidade eterna entre o furtivo Nero e o ousado Brutus já está se desenvolvendo. 5 dias de idade. Mesmo com sua monstruosa mãe ao seu lado,
Não há garantia de sobrevivência aqui. Há predadores saqueadores por toda parte. Em menos de uma semana, 5 bebês desapareceram na goela de predadores. Brutus e Nero estão entre os sortudos. Mamãe faz tudo o que pode para proteger o resto da família. Ela caça cobras predadoras atraídas pelo ninho recém-exposto, antes que elas tenham chance de atacar seus filhos. Acompanhados da mãe, os bebês vão para águas mais seguras. A esta altura, sair de perto dela é muito arriscado. Um crocodilo gigante está observando. É o papai. Mais de 5 metros de comprimento e com o peso de 10 homens. Ele é o chefão deste trecho do rio. Em seu flanco, uma ferida profunda, resultado de uma batalha brutal com um adversário. Ele tem antibióticos naturais em sua corrente sanguínea e vai se recuperar rapidamente dos machucados, mesmo em água estagnada. É isto que os irmãos poderão ser se tiverem sorte. O pai sequer reconhece os bebês como seus. E logo a mãe também se distanciará deles. Dois meses de idade. Faz 8 semanas que os irmãos nasceram e a estação da chuva ainda está toda. Os rios transbordaram, criando planícies inundadas que cobrem centenas de quilômetros quadrados. Há uma explosão de vida. Para os crocodilos, esta é uma terra abundante em presas. Agora, com 38 centímetros, Brutus e Nero deixam a proteção da mãe para sempre e seguem caminhos separados. 1 ano e meio de idade. Com 1 ano e meio, a vida em família não passa de uma lembrança distante. Mamãe passou de parente a predador. Se toparem com ela de novo, podem entrar em seu cardápio. Brutus se fixou em um manguezal abrigado, repleto de comida fácil. Um impulso rápido de sua cauda poderosa faz dele um acrobata mortal. Embora seu pouso precise de um pouco de treino. Após algumas tentativas fracassadas, Brutus domina um movimento característico. Mesmo tão jovem, ele é um caçador feroz, mas gasta sua preciosa energia com o esforço. Nero prefere o pântano lamacento, onde ele utiliza sua técnica furtiva de caçar. Queimando muito menos energia, ele deixa a maré vazante trazer o jantar até ele.
o jogo de espera compensa. E Nero agarra um caranguejo. Mas Brutus também está crescendo depressa. Quanto mais dominante e agressivo o crocodilo, mais comida ele consegue e mais rápido ele cresce. Brutus é valentão e brigão. E isso vai lhe trazer um grande problema. No rio Cacadu, os irmãos Brutus e Nero estão a quilômetros de distância. E agora ambos estão com quase 3 metros de comprimento. 10 anos de idade. Brutus, crescendo veloz e furioso, continua a intimidar seus rivais mais fracos. Ele já tem o temperamento, se não o tamanho, de um chefão. Mais acima no rio, o furtivo Nero está concentrado em presas fáceis. Como o tamanho é tudo, um crocodilo pode comer e não brigar, para chegar ao posto de chefão, e parece ser este o seu plano. O focinho sensível de Nero capta o odor de carne morta. É uma Piton apodrecendo, perfeita para um devorador discreto. Crocodilos maiores gostam de morder a presa alheia. Por isso ele rapidamente se livra das evidências. Como qualquer crocodilo, Nero tem sangue frio. Então não precisa queimar calorias para se aquecer. 70% da comida que ele consome vão diretamente para seu crescimento e sua energia. Em um humano, são apenas 4%. 15 anos de idade. As planícies inundadas estão secando. Os crocodilos abandonam os pântanos em evaporação e se amontoam nos rios. A presença desta fêmea deixa os machos sensíveis, pois eles competem por uma parceira e defendem seu território. Brigas agressivas podem ser mortais. Então os crocodilos só lutam como último recurso. Os maiores abrem bem a boca, mandando um aviso forte para oponentes subordinados. Nero lê os sinais. Ele é obrigado a entrar em um jogo de esconde-esconde com os crocodilos maiores. Para Nero, que prefere a dissimulação ao conflito, todos esses crocodilos se batendo é um pesadelo. Ele faz o possível para ser discreto. Mas é banido dos pontos mais sombreados com a maioria das presas. Para a sorte de Nero, esconder-se embaixo da água é uma especialidade dos crocodilos. Ao submergir, seus batimentos cardíacos diminuem para 5 por minuto, o que lhe permite ficar submerso por até 7 horas. Nero fica longe dos grandões, mas ele encontra um adversário familiar. Seu irmão. É
Esta é a primeira vez que Brutus e Nero se encontram em 15 anos. Agora não passam de estranhos. Para acomodar pacificamente as coisas, um dos irmãos tem de dominar. Brutus bate a cabeça para mandar uma explosão de som pela água. É um aviso. Nero parece entender a dica, mas enfrenta o irmão outra vez. Agora é Nero quem bate a cabeça. Mas Brutus continua vindo. Uma briga entre os dois titãs de 4 metros é inevitável. A rivalidade dos irmãos nos pântanos de Kakadu está para ficar violenta. Brutus e Nero circundam e observam. As lutas são brutais. Se nenhum lado recuar, os crocodilos lutarão até a morte. Até o atacante está vulnerável. Uma briga prolongada causa um fluxo de ácido lático que pode matar um crocodilo saudável. Brutus investe primeiro. Nero ergue seu corpo de 4 metros fora da água para parecer que é maior ainda. Ele circula de volta até o irmão e arqueia sua cauda, tensionando os músculos em suas costas em preparação a um ataque. Mas Brutus é destemido. Ele continua a pressionar. Finalmente, Nero levanta a cabeça, um sinal de submissão. Brutus precisa se recuperar. Ainda com a adrenalina correndo, ele sobe a margem do rio e dá de cara com um macho dominante de 5 metros. O insolente Brutus tem de voltar ao rio. Ele tem sorte de escapar com todos os membros. Mas esta não é a última vez que seu temperamento quente o colocará em grandes apuros. "20 anos de idade. Passaram-se outros 5 anos. Nero agora tem 4,3 metros de comprimento, mas ainda se esconde dos valentões na água. Seu tamanho maior aumentou seu apetite por presas maiores. Astuto e paciente, ele persegue uma família de porcos ferais. Um porco lhe daria combustível suficiente para um mês. Só olhos, orelhas e narinas aparecem na superfície enquanto ele segue a presa. Ele se reposiciona furtivamente quando o alvo se movimenta pela margem. E espera o porco vir até ele. Crocodilos não mastigam.
Para partir sua presa, ele gira. Este balé mortal é o infame Giro da Morte. Se a fome desenfreada de Nero continuar, em breve ele estará grande o bastante para ameaçar a maioria de seus vizinhos no rio. Somente os crocodilos maiores e mais cruéis dominam os rios do Cacatu. Com mais de 4,3 metros de comprimento, o jovem Brutus é maior do que Nero. É um lutador e tem atitude, mas não tamanho para desafiar os crocodilos maiores. Depois de uma série de derrotas, ele precisa encontrar um lugar com menos brigas e uma boa quantidade de presas. Ele desce o rio, mas crocodilos grandes guardam os melhores pontos. Mais 16 quilômetros e ele chega ao estuário. Aqui ele submerge e espera. A sincronização deve ser perfeita. A maré muda. Esta é a hora. Ele parte para o mar aberto. Está indo para o norte, para o mar de Arafura, um lugar isolado pontilhado de ilhotas. Ele usa as correntes e marés para manter o curso e poupar energia valiosa. Longe da costa, um elenco de novos personagens pega carona nas mesmas correntes. Mas a vida no mar não é um cruzeiro de férias. Em casa, a água era doce ou salobra. Agora, ele está imerso em pura água do mar. Ele sobrevive usando glândulas especiais na língua para livrar seu corpo do excesso de sal. Viajando nesse expresso oceânico, ele percorre mais de 320 quilômetros em 25 dias. Após semanas em movimento, Brutus está ficando sem energia. Se ele não chegar logo ao seu destino e à comida, ele pode morrer de inanição. Após uma jornada marítima épica, Brutus finalmente chega ao seu destino. Ilha Batrust, a mais de 320 quilômetros da foz do rio que ele deixou semanas atrás. Mas ele não está sozinho. Dezenas de crocodilos de água salgada aparecem nas praias. Logo, a agenda para esta reunião é revelada. Este é um terreno de ninhos de tartarugas marinhas e centenas delas vão para lá todo ano. Como os crocodilos sabem que devem vir a este ponto remoto ainda é um mistério. Eles deixam de lado um instinto territorial quando tomam seu lugar para jantar. Esta tartaruga dá os retoques finais em sua câmara de ovos com as nadadeiras traseiras. Depois põe seus 50 ovos. Ela cobre a carga preciosa e agora tem de escapar dos crocodilos que a aguardam. A fuga é impossível. Sua viagem tem um fim brutal. Faminto, Brutus tenta usar a força. Ele é obrigado a esperar sua vez. Mas o melhor está por vir.
Brutus só precisa aguardar. No continente, com Brutus fora do caminho, Nero está subindo na cadeia de comando dos crocodilos. Ele está indo para outra estranha reunião de crocodilos famintos. Após as chuvas pesadas, tainhas sobem o rio para chegar em terreno rico em comida. Mas pescar é difícil. Por sorte, ele tem um plano poupador de energia. As escamas em sua cabeça e seus braços são pontilhadas de sensores altamente receptivos, capazes de detectar os movimentos sutis dos peixes. Dedos esticados, ele lê a água. Com esta espécie de radar subaquático, os crocodilos de água salgada podem sentir a presa sem sequer vê-la. Concentrados na pesca, os crocodilos aturam os vizinhos. Demora um pouco para pegar o jeito. Mas esta tática o ajudará a comer mais e crescer mais que seu irmão mais ousado? Na ilha Bathurst, as tartaruguinhas estão nascendo. Agora elas enfrentam uma corrida perigosa até a água. E Brutus está esperando na escuridão. Finalmente satisfeito, sua odisseia no mar compensou. Brutus passará as próximas 2 décadas vagando pela ilha, alimentando-se de tartarugas, aves e peixes e lutando com outros crocodilos. A centenas de quilômetros dali, nos cursos d'água do continente, o calmo domínio de Nero está crescendo. Agora ele está com mais de 4,5 metros de comprimento. Por fim, o título de chefão está ao seu alcance. Mas há um crocodilo que ele nunca derrotou. Seu agressivo irmão, Brutus, está longe da vista e da lembrança. Mas isto está prestes a mudar. Alguns crocodilos viajantes se fixam em locais distantes. 30 anos de idade. Mas um forte sentido de orientação significa que muitos voltam para a terra natal. Agora Brutus retorna para Kakadu. Após uma longa viagem de volta, ele acaba chegando à foz do rio. Descorado, com cicatrizes e exausto. A água tem um gosto doce, mas ao seu redor, a paisagem está diferente de quando ele partiu. É a estação da seca e o norte da Austrália está com problemas.
Áridas e quebradiças, as planícies exuberantes estão ressecadas. O El Niño atacou. A cada poucos anos, as temperaturas do Pacífico ficam bem mais quentes do que o normal, castigando o norte. Aos 30 anos de idade, Nero lutou para se tornar o chefão. Mas ele não pode combater o El Niño. Pego em terras ressequidas, ele se retirou para uma pequena poça, que agora é uma armadilha mortal. Ele se enterra na lama para proteger seu corpo do sol escaldante. Movimentar-se e comer aumentam a temperatura do corpo, então ele não faz nada. Bombear sangue para as escamas que cobrem suas costas ajuda a dispersar o calor, mas não é o bastante. Se algo não mudar, e logo, ele terá o mesmo destino de seu vizinho. Ele está prestes a morrer. Finalmente, a influência abrasadora do El Niño se dissipa. A monção chega com força, e já não era sem tempo. Livre de sua tumba de lama, Nero se dirige ao rio. O chefão voltou, com seus 700 quilos. Mas Brutus também. Agora eles estão nadando no mesmo rio. Um rio que está se tornando tóxico. Enchentes pontuais arrastam a vegetação das planícies, formando uma sopa apodrecida chamada água negra. A qualidade da água não incomoda Brutus. E nem outros crocodilos. Ele está com quase 5 metros de comprimento e pesa ainda mais que seu irmão. Embora cansado da viagem, seu tamanho formidável lhe dá passe livre para subir o rio sem contestação. Um tubarão-touro de 90 centímetros sofre na água com pouco oxigênio. Brutus vai precisar de toda a comida e sorte que conseguir. Ele está a poucos quilômetros de seu irmão e em rota de colisão. Nero é o chefão desse trecho do rio. Mas o antigo desafiante entra em seu território. Brutus se aproxima, enquanto Nero espera. Só pode haver um rei neste rio. E agora Brutus quer a coroa. Os dois pesos pesados se medem. Em um canto do ringue, Nero, o atual dono do título com tudo a perder. Do outro lado, Brutus, um antigo parceiro de luta que é forte, mas não está na melhor forma.
Nero ergue o corpo e a cauda acima d'água, para dar aparência de ser o maior possível. Um aviso para Brutus de que ele está perto demais. Brutus reage nadando agitado e agressivo. Ele arqueia as costas, rosna e solta bolhas agressivamente. Ele mergulha e surge ao lado de Nero. Mas os níveis de energia de Brutus estão baixos. Ele levanta a cabeça, normalmente um sinal de submissão. Parece que ele vai jogar a toalha. Mas ele está prestes a fazer uma coisa que mudará completamente a direção de sua vida e a de Nero para sempre. No extremo norte australiano, os irmãos crocodilos Brutus e Nero travam uma luta mortal pelo título de chefão. Com Brutus nas cordas. Parece que Nero finalmente venceu. Mas então... Nero vai para a terra por segurança. Mas Brutus tem uma última mensagem. Nero recua e levanta a cabeça em submissão. Brutus venceu por hora. Nero se retira para um território novo. Crocodilos dominantes podem viver mais de 70 anos. Ele terá muitas chances de recuperar seu título. – 49 anos de idade. O reinado de Brutus durou 19 anos. Ele venceu desafiantes e desfruta os privilégios de um chefão, acasalando com fêmeas locais. Ele percorre seu terreno com corpo e cabeça erguidos para exibir seu tamanho impressionante. Ele infla o corpo como um levantador de pesos fazendo flexão. Mas para variar, ele não está intimidando um adversário macho. Está em modo de sedução, ao estilo dos crocodilos. E esta é a menina dos seus olhos. Durante 4 dias inteiros, ele flerta. E ela banca difícil. Mas, apesar de suas tentativas e adornos na cabeça, ela não se impressiona. Isto pede delicadeza e charme. Ele usa seus melhores movimentos ondulantes. Sopra bolhas e agita a água flertando. Finalmente, ela baixa a guarda. Ela levanta a cabeça para mostrar que não é uma ameaça. E então, eles dançam. Estes comportamentos íntimos raramente são vistos em outros répteis, muito menos nos maiores e mais violentos do mundo. Por que eles circulam de rosto colado é um mistério, mas glândulas no queixo dos crocodilos liberam feromônios que podem ajudar a realçar o clima.
No fim, o par se retira para a privacidade do leito do rio para deixar a natureza seguir seu curso. A vida está ótima para Brutus no momento. Ele está no auge. Seu reino se estende por mais de 5 quilômetros e inclui 20 fêmeas. Para manter o físico de 5,2 metros, ele precisa continuar a ingerir calorias e ele conhece os melhores pontos para comer. No momento, um álabe seria perfeito. Brutus mal aparece na superfície. Inocente, o álabe se aproxima da beirada do rio. Uma emboscada perfeita. Brutus está toda. Mas um tipo de comida é melhor ele evitar. Turistas. O Kakadu é um parque nacional visitado por dezenas de milhares de pessoas todo ano. O bote pode não ter sido fatal. Mas logo se espalhará a notícia de que há um provável comedor de homens no rio. O chefão agora é um problema. Dias depois, Brutus sente cheiro de carniça. E está perto. Sendo o chefão, ele será o primeiro a comer. Um movimento tipicamente imprudente custou a Brutus sua liberdade. Com o irmão capturado e longe, Nero é outra vez o chefão. Ninguém é páreo para ele. Longe de casa, Brutus tem novas águas para patrulhar. Com diversas fêmeas com quem acasalar, suprimento constante de comida e um plano de saúde de primeira, aqui no Santuário dos Crocodilos, ele provavelmente viverá mais que todos os seus rivais selvagens. Inclusive seu irmão Nero. A paisagem pode ser diferente, suas viagens épicas terminadas. Mas aqui Brutus é definitivamente o chefão. 50 anos de idade. E hoje ele faz 50 anos. Mas não é o único a fazer aniversário. Ao longo de um rio selvagem, a fêmea com quem Brutus acasalou bota ovos. No fim, pode até ser que um de sua prole suceda a Nero, tornando-se o chefão da futura geração.